Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos estudar hoje sobre a multiplicação de números inteiros, ou seja, números positivos e negativos, tá bom? Vamos primeiro relembrar o que é uma multiplicação. Então, uma multiplicação representa uma adição de parcelas iguais, tá? Observa aqui, 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. 2 mais 2 mais 2 possui 3 parcelas, são 3 vezes o número 2. Então, ao invés de escrever 2 mais 2 mais 2 igual a 6, eu poderia escrever 3 vezes o número 2, vai dar 6 como resposta, certo? Aqui, 7 mais 7 é igual a 14. Mas eu também poderia escrever que 2 vezes o número 7 é igual a 14. Quando nós vamos trabalhar com números negativos, a lógica vai ser basicamente a mesma. Então, vamos lá. Como isso vai funcionar com os números negativos? Ora, 3 vezes o número menos 2 é a mesma coisa que você pegar menos 2, mais menos 2, mais menos 2. Menos 2 mais menos 2 dá menos 4. Somando duas dívidas, você tem uma dívida maior. Menos 4 mais menos 2 dá menos 6. Então, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Se o menos estivesse do outro lado, 4 vezes menos 5, seria a mesma coisa que eu pegar o menos 4 e repetir 5 vezes. Menos 4, mais menos 4, mais menos 4, mais menos 4, mais menos 4. Ó, 4 com 4, 8, então menos 4 dá menos 8. Menos 8, menos 4, menos 12. Menos 12, menos 4, menos 16. Menos 16, menos 4, menos 20. Ou seja, eu estou somando 5 vezes a dívida de R$4. Como se eu pegasse um lanche de R$4 na cantina, todos os dias ao longo de uma semana, de segunda a sexta. E aí, no final da semana, a tia da cantina ia falar que eu estava devendo R$20. Então, você multiplicar um número negativo por um número positivo, como resultado, você vai ter um número negativo, porque você vai estar multiplicando sua dívida, tá bom? É o conceito de a dívida vai aumentar. Ou seja, multiplicando números com sinais diferentes, a resposta sempre é um número negativo, tá vendo? Eu multipliquei um positivo por um negativo, me deu um negativo como resposta. Depois um negativo por um positivo, me deu um negativo como resposta, tá bom? Agora, e quando os dois números forem negativos? Qual será o produto de um número negativo com outro número negativo? Será que ele é positivo ou negativo? Observa, se eu multiplicar menos 5 por menos 3, se eu utilizar a lógica de soma de parcelas iguais, não vai funcionar. Por quê? Porque eu não tenho como somar uma parcela, eu não tenho parcela negativa. A parcela é positiva, certo? Então, não é possível que o número de parcelas seja um número negativo. Algum desses dois números precisaria ser positivo para eu seguir a lógica de soma de parcelas iguais. Sendo assim, eu vou dar um jeitinho nessa conta. Eu vou trocar um dos termos pelo seu oposto. Por exemplo, se eu trocar o menos 5 por mais 5, aí eu teria 5 parcelas de menos 3. Só que aí eu estaria fazendo uma outra conta, certo? Porque aqui não é mais 5, aqui é menos 5. Então, para consertar isso, eu vou trocar pelo oposto, mas eu vou botar o sinal do lado de fora. Veja como que vai ficar. Olha aqui, menos 5 vezes menos 3, eu troquei o menos 5 pelo seu oposto, pelo mais 5. Agora eu tenho 5 parcelas de menos 3. Só que para não trocar isso aqui, não trocar o valor desse número, eu coloquei o menos do lado de fora. Aí você lembra que quando eu pegar menos com mais, vai dar menos, que é o que eu tinha aqui. E agora, como que eu vou fazer essa conta? Agora eu poderia dizer que eu tenho 5 parcelas de menos 3. Um, dois, três, quatro, 5. Só que essas 5 parcelas, elas têm esse sinal de menos aqui do lado de fora. Então, eu vou seguir com esse sinal de menos aqui, tá? Aí, quando eu somar menos 3 dá menos 6. Menos 6 com menos 3 dá menos 9.
Menos 9 com menos 3 dá menos 12. Menos 12 com menos 3 dá menos 15. Então, quando eu somar essa dívida de 3 em 3 reais, eu vou ter menos 15 reais, ou seja, uma dívida de 15 reais. Só que esse sinal de menos aqui se manteve do lado de fora. Lembra que eu expliquei para vocês na aula passada que o sinal de menos do lado de fora do parênteses troca o sinal que está dentro do parênteses? Então, no final das contas, você vai ter mais 15 como resposta, tá bom? Pessoal, para que eu fiz isso? Para mostrar para vocês que, na verdade, a gente está fazendo a mesma conta, só que a gente tem um menos aqui. Então, sinais iguais, quando você tem multiplicação de sinais iguais, a resposta vai dar positiva, tá? Sempre que você tem sinais iguais, a resposta dá positiva. Usando, então, chegando, então, dessa forma, a regra que a gente já conhece como regra de sinais. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Ou seja, todas as vezes que eu tiver uma multiplicação de fatores com o mesmo sinal, a minha resposta vai dar um número positivo. E uma multiplicação de fatores com sinais diferentes, a minha resposta vai dar um número negativo. Aqui, ó, eu tenho menos 5 vezes menos 3. Vou fazer mais um exemplo para vocês verem. Menos 2 vezes menos 3. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o menos 2 e trocar por menos mais 2. Eu vou usar ele como número de parcelas. Eu vou repetir o menos 3. Aí vou resolver essa conta aqui. Como que eu resolvo? Eu tenho duas parcelas de menos 3, mas esse menos do menos 2 vai ficar do lado de fora. Então, vai ficar menos 3 mais menos 3. Vou repetir esse menos e vou fazer a conta de dentro do colchete. Menos 3 mais menos 3 dá menos 6. Eu tinha uma dívida de 3 reais e consegui uma outra dívida de 3 reais. Então, agora a minha dívida está de 6 reais. Utilizando a regra de sinais, menos com menos, mais 6. Tá? Então, eu tenho sinais iguais mais. Professora, toda vez que eu for fazer uma conta, eu preciso abrir? Não. A multiplicação é justamente uma facilidade. Você não precisa abrir cada multiplicação em parcelas, em somas. Eu só estou mostrando para vocês como que ela funciona. Mas, na verdade, a multiplicação ela veio justamente para simplificar isso aqui. Na prática, você vai fazer 2 vezes 3, 6, sinais iguais mais. 3 vezes 5, 15, sinais iguais mais. Ou no caso dos números negativos, quando nos exemplos que eu tinha de números negativos. 2 vezes 3, 6, sinais diferentes menos. 4 vezes 5, 20, sinais diferentes menos, tá bom? Você vai utilizar a regra de sinais para facilitar o seu resultado. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos. Lembrando que essa regra é a regra do produto, tá bom? Ela só vale quando você está fazendo uma multiplicação. Nesse caso, até agora nós só aprendemos até a multiplicação. Se você estiver somando ou subtraindo, você não vai usar a regra do produto, você vai usar a regra da soma que a gente já estudou, tá bom? Agora, você vai ver adiante que essa regra do produto também vai funcionar na divisão. Então, vamos ver a divisão de números inteiros. O que é uma divisão, gente? Divisão nada mais é do que uma multiplicação, uma espécie de multiplicação. Como assim, professora? Observa aqui. Qual é o número que multiplicado por menos 5 resulta em mais 15? Ora, como eu não sei qual é o número que multiplicado por menos 5 vai resultar em mais 15, eu vou dar um nome para ele. Eu dei o nome de estrelinha. Vamos chamar de estrela esse número desconhecido, ou seja, estrela vezes menos 5 vai dar mais 15 como resposta. Bom, para você descobrir qual é o valor de estrela, você pode efetuar a divisão mais 15 dividido por menos 5, certo? Primeiro, 15 dividido por 5 é 3. Beleza. Agora, isso aqui é mais, isso aqui é menos. Então, para esse resultado aqui, essa multiplicação, 3 vezes 5
dá um número positivo, ou bem os dois deveriam ser positivos, ou bem os dois deveriam ser negativos. Só que eu já sei que esse aqui é negativo, então esse aqui só pode ser negativo. Então, observa, para eu conseguir a divisão, eu também posso escrever como multiplicação, tá vendo? A multiplicação, ela é o inverso da divisão, as duas operações são inversas. Então, a regra de sinais que a gente aprendeu na multiplicação, que diz que sinais iguais mais e sinais diferentes menos, ela também serve para divisão, tá bom? Então, quando você tiver uma divisão ou uma multiplicação é a mesma coisa que produto, você vai usar essa regra, sinais iguais mais, sinais diferentes menos. E é isso que eu escrevi aqui. A regra do sinal é a mesma, tanto para multiplicação quanto para divisão. Vamos fazer um exemplo para a gente testar como é que isso vai funcionar? Vamos lá. Menos 3 dividido por menos 1. Ó, 3 dividido por 1 dá 3. Menos com menos dá mais. Menos 20 dividido por mais 5. 20 dividido por 5 dá 4. Menos com mais, menos. A resposta deu menos 4. Menos 20 dividido por menos 5. De novo, 20 dividido por 5 dá 4. Menos com menos, mais. Tá bom? Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Vou fazer outro exemplo. Mais 20 dividido por menos 5. Estou fazendo com o mesmo número para você perceber as alterações do sinal. 20 dividido por 5 é 4, mais com menos, menos. Tá vendo? Mais 20 dividido, menos 20 dividido por mais 5 deu exatamente a mesma resposta que mais 20 dividido por menos 5, por causa da regra dos sinais, tá bom? Então, dessa maneira, a gente pode verificar que a divisão e a multiplicação respeitam essa mesma regra de sinais. Sinais iguais mais, sinais diferentes menos, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre multiplicação e divisão de números positivos e negativos. Se você tiver qualquer dúvida sobre o conteúdo, deixa um comentário, me pede para fazer mais vídeo, mais exercício, que eu faço para você, tá bom? Qualquer coisa você sabe que eu tô aqui. Tchau, tchau.